Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Hoje vamos falar sobre o arquétipo da ressurreição. Só que antes, vou falar um pouco de umas questões, Matrix e tal, e vou ligar com o arquétipo da ressurreição. Você vai entender por que eu falei esses detalhes antes. Vamos lá. Eu passei, existe, para quem não conhece, existe uma mentoria nossa de desenvolvimento pessoal quântico. Eu passei na mentoria, foi no último sábado, dia 16, no dia 15 de março de 2025. Eu passei falei sobre um filme, o filme se chama Bicho de Sete Cabeças. O protagonista é o Rodrigo Santoro, novinho, filme de 2000. E eu falei sobre esse filme porque esse filme, ele exemplifica, ele dá um exemplo, de fato, de como a Matrix funciona. Esse filme é o seguinte, é um personagem, o personagem principal, que no caso é o Rodrigo Santoro, ele fuma maconha. É um dependente químico em maconha. E aí o pai dele, um cara enérgico, meio autoritário e tal, quando vê que o filho está fumando maconha, coloca ele numa internação pública, no caso é um manicômio, mas que também serve para tratar dependentes químicos. Também serve para tratar pessoas dependentes de qualquer situação, inclusive maconha. E aí, nesse exato momento em que ele é internado, ele começa a vivenciar um arquétipo ali que todo dependente químico vivencia. Né? Ele é submetido a um tratamento que, de fato, não existe, é um tratamento para dependência química, para pessoas com esquizofrenia, problemas emocionais, qualquer distúrbio mental, são tratamentos que não funcionam, que são tratamentos que existem para fazer aquela pessoa sair da clínica, da internação e voltar, sair e voltar, sair e voltar, sair e voltar. É a Matrix pura, sendo que os profissionais da saúde ali envolvidos, eles acreditam que aquele tratamento ali é o melhor a ser feito. Acabam sendo vítimas do sistema também. Vítimas entre aspas, né? Os profissionais de saúde acreditam. Os responsáveis que colocam, né, o familiar ali, assim como quando a pessoa também vai por livre e espontânea vontade para a internação, eles acreditam que aquele tratamento ali a melhor, é o melhor a se fazer. Porque na Matrix é o tratamento ali considerado padrão para tratar pessoas, né, que têm dependência química, que têm distúrbios emocionais, esquizofrênicos, loucos e tudo mais. Deveriam separar, né, os dependentes químicos logo de cara, deveriam separar essas questões de dependentes químicos de pessoas com problemas emocionais. Geralmente é misturado. Já é um erro. Mas não são todos que são misturados. E um outro detalhe aí. O rapaz, ele tem uma dependência química com maconha. E ele é, então, misturado com pessoas que têm problemas mentais fortíssimos. É fatos reais, tá? Esse filme. Esse filme é fatos reais. Pessoas que têm problemas mentais fortíssimos, pessoas que têm dependências com crack, com cocaína profundas. E o rapaz era uma pessoa que fumava maconha todos os dias. Já existe uma diferença aí. Ele é submetido, e essa discrepância é já algo comum na Matrix, justamente para que aquele tratamento não funcione. Existe muito isso na Matrix. Os profissionais da saúde acreditam que é o melhor, o outro lado também acredita que é o melhor, só que a pessoa, né, quando ela o dependente, no caso, quando ele é internado, ele começa a vivenciar ali um arquétipo. E por que eu digo que ele começa a vivenciar ali o arquétipo? Porque ele vivencia uma história que todas as outras pessoas, que diversos dependentes químicos vivenciam também. Sempre quando alguém é internado, aquela mesma história ocorre. Exatamente o que ali está descrito no filme. Ocorre aquilo ali. Com todos. Digo todos, com 98%, pronto. Exatamente aquilo ali.
entrando, aí vê que aquilo ali não funciona, aí são 2 semanas para ter a primeira visita, aí passaram as 2 semanas, vem a visita, ele diz para os familiares, isso aqui não funciona, eu preciso sair daqui. Os familiares, eles não acreditam, porque antes dessa visita, né, os profissionais da saúde já falaram que ele ia ter esse comportamento, e aí vão acreditar no médico, não no doente, né? Mas realmente, porque o doente ali, ele percebe que o tratamento não funciona. Aí poderia ser também o doente poderia estar ali em razão da vontade de usar drogas, poderia estar falando tudo isso? Poderia, né? Poderia também. Então fica complicado para os pais ou para os responsáveis, porque a partir do momento que ele é internado, ainda que voluntariamente, ele não pode sair voluntariamente, porque quando ele entra, ele assina um termo em que apenas os profissionais da saúde ou algum responsável pode autorizar a saída dele. Ele mesmo não pode sair. É assim que funciona. E aí começa o sofrimento. Né? Começa o sofrimento e geralmente aí ele vai chegar no momento que ele sai. Chega um momento que... Porque com o tempo, com ele na clínica, mesmo havendo todo né, ficam dando remédio para ele diariamente, tudo isso que pioram as coisas. Mas ele não está usando drogas. Pelo menos isso. Porque está ali. Mas só não está usando porque está ali. E o fato dele não estar usando faz com que, com o tempo, ele também venha, alguns, tá? Não são todos, ele venha a, a, a venha a ter a crença de que realmente aquilo ali foi um tratamento bom. Mas do que ele sai, rapidamente ele recai e retorna para a clínica. E aí recomeça uma chuva de medicamentos e tudo mais. Bem, essa é o espírito da Matrix. Né? A Matrix, vocês sabem que é uma metáfora que é usada para dizer aí como funciona a sociedade em cima de um paradigma imposto, né, pelos senhores desse mundo e que vai se perpetuando por suas gerações. Bom, um outro ponto importante aí, fazendo uma alusão. Quando lá atrás, bem lá atrás, bem antes de Cristo, mas quando seres de outros países chegaram aqui no planeta Terra e eles observaram aqui a possibilidade de ser uma fonte de riquezas, aí eles, né, ficaram aqui e tal, já fizemos uma live sobre isso, mas resumindo, eles começaram a impor um paradigma. Começaram a impor um paradigma aqui para as pessoas, justamente para que esse paradigma seja responsável por esse planeta Terra ser uma fonte de riqueza para eles. Assim, de forma bem resumida. Sendo que esse paradigma imposto aqui também se assemelha ao paradigma de onde eles vieram. Só que eles são pessoas mais evoluídas e eles já entenderam, lá no planeta, eu estou falando agora do planeta de origem dos seres que chegaram aqui no planeta Terra há um tempo atrás. Eles entenderam que aquele paradigma deles é um paradigma errado. E estão mudando lá no planeta deles. E eles entenderam também que o paradigma imposto, não só aqui, não só aqui, mas assim como em outros lugares que eles chegaram também, são paradigmas errados e que, em razão disso, tudo que ocorre de mal aqui volta para eles. Campo eletromagnético. E aí já existe um movimento, não de todos, mas um movimento assim de boa parte das pessoas, de mudar o paradigma daqui também, desses lugares. Mas aí entra aquela briga de crença, uns acreditam que sim, outros acreditam que não, enfim. É igual, sabe, cotas, igual direita e esquerda, essas coisas, fica esses conflitos lá sobre essas questões. Mas existe, né, um entendimento nesse sentido e existem seres assim em prol de mudar o paradigma também dos lugares que foram descobertos por eles. Assim como também mudar o paradigma de lá. Nesse exato momento,
existe uma necessidade das pessoas, dos seres humanos, emanarem perdão para essas pessoas, para esses seres, por terem implantado esse paradigma aqui. Paradigma é um conjunto de crenças, para quem não sabe, tá? Quando falamos de paradigma, nada mais é do que um conjunto de crenças. Existe um conjunto de crenças considerado padrão na Matrix, que 99,9% das pessoas, 99,99999% das pessoas têm essas crenças, esse padrão de crenças, tá? Isso seria o paradigma. E então existe uma necessidade de nós aqui emanarmos perdão para esses seres por eles terem emanado esse paradigma aqui dessa forma irresponsável. Porque está existindo lá uma forte avalanche. Uma forte avalanche. Não tem a teoria do caos? Então, está ocorrendo lá uma teoria do caos fortíssima, com uma forte avalanche de catarses e tudo mais, para que eles façam essa mudança, porque eles foram responsáveis pelos paradigmas não só daqui, mas de outros lugares também, outros planetas também. Mas enfim, então emanar perdão, que eles estão precisando disso. Isso é algo muito bom se fazer. Vou retornando. Então, como eu estava falando lá no filme, voltando agora para a questão do filme, o rapaz lá, ele, dependente químico, ele vivenciou um arquétipo. E eu falei isso em razão de que vários dependentes químicos, quando são internados, eles vivenciam aquela mesma história. E aí, existe o arquétipo também do ativista quântico. Vocês que buscaram esses estudos, existe também um padrão. Aí existem alguns arquétipos aí, mas existe um arquétipo padrão do ativista quântico em que, de uma forma resumidamente falando, já tem live sobre arquétipo do ativista quântico e tal, em que a pessoa vivencia a seguinte questão. Ela inicia os estudos, o conhecimento fica maior, né? Ela começa a ter vários conhecimentos que outras pessoas não têm, diversos conhecimentos muito importantes. E aí, existe, ao mesmo tempo que ela agrega conhecimentos poderosos em seu campo, existe a necessidade aí, então, dela ter atos diferentes, assim como praticar aquilo que ela obtém conhecimento. Só que nesse exato momento, existe uma dificuldade enorme da pessoa colocar em prática o que ela conhece e a responsabilidade dela aumenta a partir do momento que ela tem esses conhecimentos, certo? Vou dar um exemplo. Uma coisa é a pessoa que... Sabe aquele exemplo que a gente cita, o Coelho, o Couto também cita? A pessoa que vê um monte de formiga andando e do nada ela vai lá e pisa ali. Pisa para impedir. Ela faz aquilo de forma automática, sem raciocinar, né? Uma coisa é uma pessoa fazer isso. Outra coisa é uma pessoa, um ativista quântico, ir lá e fazer isso. A responsabilidade dele é maior. Ele vai ser cobrado, o débito dele por fazer isso vai ser maior, porque ele tem o conhecimento de que aquilo ali é uma coisa errada a se fazer. Outro exemplo, uma coisa é a pessoa que tem plantas e tudo mais, tem plantas, tem animais, e aí ela pode dar uma água boa, filtrada, a água que ela bebe, ela poderia dar essa água para as plantas, para os seus animais de estimação, mas ela, por comodismo, pega uma água da bica mesmo e dá. Uma coisa é a pessoa que não tem um conhecimento do ativista quântico fazer isso. Outra coisa é um ativista quântico fazer isso. Se ele pode dar uma água filtrada, a mesma que ele toma para o animal, para as plantas, por que ele vai dar uma água da bica cheia de cloro, cheia de veneno? O cloro é um veneno. Certo? Bom, a responsabilidade do ativista vai ser maior. Então, no que o ativista vai agregando conhecimento, a responsabilidade dele vai aumentando,
Só que existe aí uma energia negativa forte impedindo, não digo impedindo, mas que é um obstáculo para que ele coloque em práticas. Porque se ele colocar em prática o que ele está estudando, o salto dele vai ser rápido. E essa energia negativa, ela é oriunda de algo chamado pacto de destruição. Pacto de destruição, eu vou explicar sobre o pacto de destruição na próxima live, tá? Daqui a uma semana, no domingo que vem, ou talvez domingo ou na segunda, talvez. Né? As lives estou correndo domingo ou segunda, geralmente na segunda, mas o foco é conseguir fazer no domingo. Vamos explicar lá, mas de uma forma resumida, é um pacto foi um pacto realizado no astral para as pessoas que estão encarnando nesse planeta, justamente para que elas não obtenham a evolução suficiente para que elas não se libertem da escravidão que existe aqui, imposta pelas pessoas, pelos senhores desse planeta que são oriundos daquele planeta que eu falei, das pessoas que chegaram aqui, descobriram esse planeta Terra e tal. Tem uma live que fala sobre isso também, mas eu não vou me aprofundar nisso nesse momento. Certo? Então existe esse pacto de destruição. E esse pacto de destruição, ele é o responsável, por exemplo, eu citei aí, mandei umas mensagens no sábado explicando, são responsáveis, por exemplo, pelo açúcar no mundo, pelo glúten, pelo flúor, pelo flúor e o cloro que existem nas águas e por aí vai. Tá? Que é tudo para que a pessoa não consiga evoluir. Qualquer veneno. A pessoa que vive colocando veneno para dentro diariamente, é lógico que ela não vai ter aquela evolução esperada. Vai ser algo bem reduzido. Né? A tecnologia, ela vai de vento a polpa. Só que o ser humano em si, né, a evolução dele é lenta. Por que a tecnologia vai evoluindo e o ser humano não? Porque a evolução da tecnologia aqui, ela é algo benéfico para os senhores desse planeta. Certo? A evolução do ser humano é importante? É importante, mas não uma enorme evolução ao ponto dos seres humanos, entenderem que eles estão escravizados e buscarem a libertação. Bom, dito isso, então chega uma necessidade do ativista quântico, primeiro perceber que ele está no abismo, não estou me referindo a todos, mas muitos vivenciam esse arquétipo. Então, existe a necessidade deles perceberem que eles estão no abismo entre a teoria e a prática. Muita teoria agregada, pouca prática e um abismo ali. Sendo que ele acredita piamente que está praticando. Ele acredita piamente que está praticando. Só que ele se encontra num abismo entre a teoria e a prática. E aí, existe um termômetro muito claro para saber se ele está praticando ou não. Ele agrega muito conhecimento, mas financeiramente ele fica em escassez. A escassez financeira do ativista quântico representa a falta de prática. Se existe uma escassez financeira, ou seja, se ele está cada vez mais se afundando em dívidas, se ele não consegue crescer, e por aí vai, ele não está praticando o que está aprendendo. Esse é o termômetro. Ele pode dizer, não, mas calma aí, mas eu faço isso, isso e isso. Ok, mas você não está praticando. Você pode até estar praticando alguma coisa, mas o cerne ali do ativista quântico não está sendo feito. E eu vejo isso muito. Tá? Pessoas que começam a estudar e pessoas que começam, até praticam muita coisa, só que o principal ali não muda, que é o que? O caráter. O caráter é algo
extremamente importante ali. Porque a falha do caráter faz a pessoa ter determinados comportamentos que anulam qualquer mudança ocorrida na vida dela, decorrida dos conhecimentos que ela obteve. Tem essa questão do caráter. E outras têm a simples questão de que realmente não praticam. E aí estão ali no abismo entre a teoria e a prática. Bom, nesse momento que se faz necessário o arquétipo da ressurreição. O arquétipo da ressurreição, ele, para quem fez o contrato de mortificação, a união de um com o outro é perfeita. O arquétipo da ressurreição emana uma energia em prol da necessidade dela se reinventar. Um renascimento, uma mudança total. Ela se reinventa. Essa é a principal energia do arquétipo da ressurreição. Aí dentro desse arquétipo, muitos eles entendem que existe uma necessidade de construir algo maior, mais importante que ele mesmo nessa vida. Outros apenas entendem, retiro apenas, outros entendem que existe uma necessidade de uma reformulação de crenças, ou seja, uma reformulação de comportamentos. Continuar fazendo o que vem fazendo não adianta. Existe uma necessidade real de mudança. Cortar certos alimentos, cortar certos comportamentos, cortar padrões de comportamentos. Exemplo, a pessoa que está ali, que vê alguém fazendo alguma coisa de errado e ela emana um sentimento negativo para aquela pessoa. Ela entende que a situação pode ocorrer. Ela pode, de forma automática, emanar um sentimento negativo para alguém. Por exemplo, ela vê uma pessoa assaltando a outra. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aconteceu comigo. Eu vi recentemente um vídeo, talvez um ano, menos de um ano ou menos, um pouco, de um garoto, 18 anos, eu acho, assaltando um idoso, pegando ele no matalhão, apagando o idoso e pegando os pertences deles e indo embora aqui do Rio de Janeiro. Naquele exato momento, de uma forma automática, você vai emanar um sentimento negativo. Nossa, que safado, tinha que morrer, alguém tinha que chegar e dar um tiro nele, tinha que espancar ele. Nesse exato momento, você deve cessar aquilo ali, porque é um sentimento negativo que só vai piorar a pessoa, o assaltante, vai piorá-lo, e ele piorando é pior para a sociedade, que na próxima vez, em vez de dar um material, ele pode matar, dar um tiro e assaltar. Então, eu tive essa percepção, eu cessei esses pensamentos, esse sentimento negativo, e emanei amor para ele, para que ele se cure, para que ele mude, para que ele melhore. Mas é o tipo de mudança que deve ficar como padrão na vida da pessoa. O arquétipo da ressurreição. Sempre que eu me pegar tendo sentimentos negativos a alguém, naquele exato momento eu vou mudar e vou enviar amor, independente do que seja, vou enviar amor. Vou colocar como padrão. Senão não existe uma reinvenção. Fazer uma vez ou outra não é se reinventar. Reinventar é sempre fazer. É claro que a pessoa pode esquecer uma ou outra vez. Mas sempre que ela se esquece, ela fecha os olhos, volta lá no fato e manda o amor. Exemplo, numa terça-feira aconteceu essa situação aí. A pessoa, vamos supor que tenha sido eu de novo. Eu vi lá o vídeo do rapaz assaltando um idoso, mandando um matalhão, uma gravata, né, botando ele para dormir, ou seja, fazendo o idoso desmaiar, né, tirando o ar dele com o matalhão. Aí ele pegou os pertences e foi embora. Aí eu vi o vídeo, nossa, mandei um sentimento negativo. Tem que morrer e tudo mais. Beleza. Chegou na sexta-feira. Eu lembrei, caramba, na terça-feira eu vi esse vídeo e mandei esse sentimento negativo pro garoto. O que eu faço? Eu fecho os olhos, volto mentalmente para terça-feira, mentalmente, e mando,
volto a revivenciar o fato de eu estar assistindo o vídeo na terça-feira e aí eu envio amor pro rapaz. Certo? Comportamento assim. E colocar isso como padrão. Bom, arquétipo da ressurreição. Vamos lá. Vou separei até uns tópicos aqui. Qualquer coisa eu dou uma olhada só para o arquétipo da ressurreição. Primeiro que vou falar como que a pessoa, quais são as características da pessoa que ela resiste ao arquétipo da ressurreição. Primeiro, eu já falei aí todo um arquétipo do ativista quântico que ele vivencia. Eu tenho certeza que muitos aí se identificaram nesse arquétipo, do ativista quântico, numa das histórias que o ativista quântico vivencia. Mas tem determinadas características de pessoas que resistem ao arquétipo da ressurreição. São pessoas que têm preconceito. Lembrando que essas características negativas, defeitos, que são aspectos sombras do arquétipo, na maioria das vezes, não é percebido pela pessoa, ela nega esses defeitos. Preconceito, irresponsabilidade espiritual, ou seja, ter o conhecimento e não praticar, orgulho, soberba, falsidade, mentirosa, mente constantemente. E por aí vai. Agora, as características da pessoa que vivencia o arquétipo da ressurreição de uma forma constante, porque essa reinvenção ela pode ocorrer de tempos em tempos. Ela tem uma alta sintonia com as músicas, uma sincronicidade com as músicas. Não estou falando da pessoa ser um músico, mas de escutar música, ela tem uma sintonia nesse sentido. Tá? E aí as músicas exercem um fator determinante nas crenças. Né? As letras das músicas exercem um fator determinante nas crenças da pessoa também. Então, as letras das músicas devem ser observadas. Ainda que de língua estrangeira, tá? Ainda que de língua estrangeira. Ela não tem... Ela olha e trata todo mundo de uma forma igual, busca pela igualdade, pelo menos, essa busca pelo tratamento igualitário. Ela, da mesma forma que ela fala com o chefe, ela fala com o empregado. Esse é outro ponto que a pessoa não consegue enxergar. As pessoas elas vão falar, não, eu trato as pessoas melhor do que eu trato uma pessoa considerada, assim, entre aspas, pequena, assim, né, de um escalão menor, eu trato ela muito bem, tudo mais, mas não trata, é mentira, ela se engana. Ela tem essa enganação. E é difícil dela reconhecer isso. Tá? Mas trata todo mundo igual. Ela está sempre aberta a coisas novas, não tem medo do novo. Já que resiste o arquétipo da ressurreição, ele tem medo do novo. Ela gosta de ajudar as pessoas. Não só gosta, como ajuda as pessoas ao seu redor, arquétipo da ressurreição. Já no outro, existe uma certa resistência ao ajudar. Só que aí, o que acontece? Eu falei resistência ao ajudar, quem resiste ao arquétipo da ressurreição. Só que a resistência ao ajudar não significa que ela não ajuda. Ela ajuda aqui, dá uma ajudinha ali. Aí essa ajudinha aqui e essa ajudinha ali é vista para ela como... Não. É vista para ela como... ela vê isso como e se sente uma pessoa que gosta de ajudar. Ela se engana, a autossabotagem é muito grande. E por aí vai. Bom,
E aí existem determinados outro ponto. A maioria dos ativistas quânticos, eu entendo que eles têm uma facilidade, eles têm uma certa predisposição ao arquétipo da ressurreição, assim como também existe esse fator do pacto de destruição como obstáculo. Ainda assim, os ativistas quânticos têm uma predisposição ao arquétipo da ressurreição. Por quê? Porque para os ativistas quânticos é muito claro que existe um chamado nesse sentido desses estudos. E o arquétipo da ressurreição, ele também tem como um ponto as pessoas que têm tem pessoas que já nascem com o arquétipo da ressurreição e elas são pessoas que sentem um chamado nesse sentido, um chamado de fazer algo que que exerça uma grande mudança no mundo ou uma grande mudança em um grande número de pessoas, né? Não sei se no mundo, um chamado para estudar esses estudos. Bom, e aí tem determinadas formas da pessoa entrar no arquétipo. Primeiro, enviamos o símbolo para os ativistas, isso já tem um tempo, né? Enviamos o símbolo em janeiro. E todo mundo da nossa mentoria tem essa imagem, tem uma imagem com os símbolos no celular. Nesses símbolos tem, se vocês observarem, tem uma fênix, que é um símbolo forte do arquétipo da ressurreição. Fênix significa renascimento. Tem uns instrumentos musicais ali. Tem ovos de ouro ali embaixo, só para dar uma fortalecida na questão de conhecimento, de prosperidade e tal. Tem um instrumento musical e tem uma alusão ali entre o aspecto sombra embaixo, o aspecto luz acima, representando anjos e tudo mais. É toda uma representação simbólica muito poderosa para a pessoa entrar no arquétipo da ressurreição. Essa imagem ela já vai estar emanando uma energia trazendo. O assistir a live também, né, é outro ponto importante. Lembrando que todo arquétipo para a pessoa, a melhor forma de uma pessoa entrar no arquétipo de uma forma consciente é ela estabelecer um ritual. E isso que eu estou falando nada mais é do que ritual. Colocar a imagem. Aí eu pedi para a pessoa dar um print e botar no grupo. Quem já estava no grupo quando iniciamos. Quem entrou depois também. Assistir a live e junto a isso, fazer determinadas mudanças, traçar determinadas mudanças na vida. Bom, primeiro que é o seguinte. A pessoa ela deve ser autêntica. Autêntica e verdadeira. Que vai de encontro, ou seja, contra toda aquela falsidade e o hábito dela mentir, que é o aspecto da pessoa que é ali que resiste ao arquétipo da ressurreição. Então ela deve ter o hábito de ser verdadeira, o hábito de ser autêntica. Estar sempre aberta para o novo, sempre que ela se pegar com medo do novo, se abre para o novo. Deixa o novo entrar. Por exemplo, ela gostaria muito de fazer um curso de piano, ou um curso de balé, ou um curso de dança. Só que ela tem vergonha de ir lá fazer um curso de dança. Se abre para fazer. Tá travando? Tá falhando? Calma aí, um minutinho só. Um minutinho só. Há muito tempo tá assim já, não? Foi agora? Eu vou mudar aqui a internet, rapidinho. Hum, Jogo rápido. Pode ser que eu caia, mas eu volto. Pronto. Cheguei nem a cair. Melhorou? Não? Não? Patrícia? Tá ok? Ótimo.
Então vamos lá. Sempre quando a gente fala do arquétipo da ressurreição acontece essa situação. Já perceberam ou não? Bom, é, aí retornando. Então a pessoa ela deve ser autêntica, ser verdadeira, ela deve reconhecer os medos dela, ela deve, para a pessoa entrar no arquétipo da ressurreição, ela deve tirar aquela máscara que todos colocam e ser ela mesma, reconhecer os medos que ela tem, reconhecer as vontades que ela tem, porém, se for algo ruim, ela deve reconhecer que tem essa vontade, mas ela opta por não prevalecer essa vontade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a pessoa que tem vontade de matar. Existem pessoas que têm vontade de matar. Existem pessoas que têm sentem atração sexual por criança. Existem pessoas que têm uma predisposição a ser mau caráter. Tem pessoas que têm uma predisposição a ser individualistas. A pessoa reconhece que tem. Primeiro, ela deve reconhecer o defeito que tem e optar por não, né, por não satisfazer esses desejos. Mas esse reconhecimento é importante. O reconhecimento de ser quem ela é importante. E não ser uma marionete que vai ao encontro da opinião da maioria só para agradar a maioria. De forma alguma. Ela deve ter um fortalecimento de personalidade e fazer a sua opinião, né? Não digo prevalecer para os demais, mas prevalecer sobre ela mesma. Dizer que tem aquela opinião X. E não ser uma marionete que vai concordando com os outros. Por exemplo, num grupo de pessoas, todo mundo conversando, todo mundo falando sobre algo, que todo mundo concorda sobre algo. Você não concorda. Alguém lhe pergunta, você concorda? Você vai falar, não concordo. E não fala, concordo? Não, concordo. Não, achei que fala, não concordo. Respeito a opinião de vocês, mas não concordo. Ai, mas e se eles não gostarem de mim e ficarem assim? O problema é deles. O problema é deles. Esses aspectos, eles te dão força para você fazer uma grande mudança na sua vida. Ou seja, você está aí, nada mais é do que isso é um verdadeiro renascimento. Porque esse tipo de comportamento que eu acabei de falar agora, da pessoa ter uma opinião e manter, não ficar indo ao encontro da opinião dos outros, é algo que a maioria faz e quando ela... E é algo fácil de se fazer, não é difícil. Você fala, não concordo, vocês concordam com isso? Tá, mas eu não concordo, ponto. Não é difícil de fazer isso, mas é algo que é raro alguém exercer essa mudança. É raro alguém fazer isso. É um marco, isso representa uma reinvenção na vida da pessoa. E quando a pessoa ela entra numa energia, por exemplo, um comportamento desse, isoladamente, né, já faz com que a pessoa vibre naquela energia. Qual energia? Da reinvenção, da ressurreição. Aí, junto com outros comportamentos, junto com o símbolo, junto com o fato de ter assistido a live, junto com o fato de você estar na mentoria e outras pessoas estarem também todas focando na ressurreição, vai fazer com que você entre nesse arquétipo. Aí, quando você entra nesse arquétipo, você vai ter uma facilidade, uma grande facilidade em ir contra o paradigma nefasto que existe na Matrix. Ir contra as crenças extremamente negativas que existem na Matrix. Quando eu digo crenças extremamente negativas, não quer dizer que esse negativo é visto por todos. É visto pelos ativistas quânticos, mas para a maioria podem ser crenças ok. Mas você vai ter essa percepção, porque você vai estar se reinventando, você vai ter uma facilidade, a sua percepção aumenta sobre o que é o certo e o que é o errado. E como a sua percepção vai aumentar sobre o que é certo e o que é errado, você ali, naquele exato momento, vai ter a possibilidade de fazer o certo ou fazer o errado. Aí você vai lá e faz o certo.
Lembrando que existe aí uma responsabilidade. O conhecimento emana uma responsabilidade. Então, se você tem um conhecimento, se você tem a percepção do certo e do errado, e faz o errado, o seu débito é maior. O seu débito cósmico, assim dizendo, fica maior. Mas fazendo o que é certo, um crédito enorme vem para você também. Bom, eu vou. Eu vou abrir. Vou ver. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o chat. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode escrever aqui ou pode falar. É que talvez não saia na gravação a pessoa falando, mas eu repito a pergunta dela. Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor? As perguntas são importantes, gente. As perguntas são importantes. Pode perguntar. Boa noite. Fala, Steiner, tudo bem? Tem. Na imagem tem a Fênix. Sim. A Fênix é o símbolo, é um símbolo principal da ressurreição. Por isso que está ali. Sim, sim, sim. São um símbolo. É só uma forma da pessoa. É só o Fênix no símbolo é uma forma de deixar aquela imagem mais poderosa, dela fazer com que atraia a pessoa que está olhando mais pro arquétipo da ressurreição. O que significa atrair? Aumentando a percepção dela do que fazer, atraindo oportunidades de ela ter um comportamento a fim de que entre no arquétipo da ressurreição. Toda hora jogando para a mente a necessidade de entrar no arquétipo, ou seja, de se reinventar, de ter uma mudança, de enxergar o que é certo, o que é errado, fazer o certo, de ser verdadeiro, de ser autêntico, de não ter preconceito, até mesmo de combater o preconceito, de ser humilde ao invés de ser orgulhoso, soberbo, estar aberto para o novo, deixar a covardia de lado e colocar a coragem no lugar da covardia. Por exemplo, tem pessoas que têm receio de simplesmente fazer o que você está fazendo aqui, de parar a live e fazer uma pergunta. Tem gente que morre de medo de fazer isso. E aí, no caso, a pessoa, não, abre e faz a pergunta. Por exemplo, agora, exato momento, se alguém tem esse medo por ser tímido, por ter um bloqueio, alguma trauma, de fazer uma pergunta ao vivo, faça agora. Você já vai estar aí entrando no arquétipo da ressurreição. Vem e se faz, sabe? Então pode fazer a pergunta. Tem a pergunta? Ah, certo. Uhum, certo. Só uma pausa. Talvez não esteja sendo na gravação o que você está dizendo, então eu só vou falar. Ela disse que foi no mercado, foi fazer uma compra, o cartão que passou não era o certo, né? Ou não passou, foi buscar outro cartão, foi isso? Isso. Aí falou. Uhum.
Só um momento, então, só para. Então, aí você chegou, quando chegou a casa, falou com a sua mãe, só que a sua mãe sugeriu você de não comprar daquele lugar que você tinha ido e comprar em outro, porque do outro lugar era mais barato. Aí você saiu, levou o seu filho por reforço, aí te veio a percepção de que você não poderia fazer o que a sua mãe falou. Continua. Manter a personalidade. É, e diferença pouca. É, você não sabe a diferença de preço, né? Nessa situação aí, é porque é o seguinte, é um mercado, não teria um grande prejuízo para eles se você não retornasse, porque a mercadoria ia voltar, né, e alguém iria pegar. Agora, para eles não teria um prejuízo. Agora, para você, com certeza, que você deu, ó, vou voltar aqui, e aí você chega e não volta, realmente, realmente isso aí denota o quê? Uma personalidade fraca. Quando você fala que vai voltar e você volta, isso é um fortalecimento de personalidade para você. Então, mentalmente, para você, isso aí é importante. Exatamente. Muito bom. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Obrigado, Antonieta. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Bom, opa, pode falar. Sim, pode continuar. Então, é, o que eu vou fazer agora seria um ritual para isso. Um ritual agora para a gente entrar no arquétipo. Destacando determinados pontos. Eu gostaria que vocês pegassem um papel. Eu vou fazer também esse ritual. Um papel, uma caneta. E você vai falar assim, né? Vou botar ativando o arquétipo da ressurreição. Ativando arquétipo. Ativando o arquétipo. O arquétipo da ressurreição. Certo? Aí vai determinar aqui. Vai botar assim um travessão e fala. Eu botar ser autêntico. Bom, quem não tava com papel e caneta aí, vou dar um tempo para a pessoa pegar. Enquanto eu vou fazendo aqui.
Pronto. Opa, pode falar. Todo mundo já pegou papel e caneta? Quem tá, quem tá falando? Quem? Bárbara? Laura? Tudo bem, querida? Vamos lá então. Ó, no papel. Ativando o arquétipo da ressurreição. Certo? Gente, esse papel a gente vai queimar, tá? Então, só para você não botar sublinhar, botar corzinhas aqui, você vai queimar. Então é o seguinte. Aí botei, pode colocar um travessão ou um número que você quiser e botar lá. Botar lá. Ser autêntico. Depois. Ser verdadeiro. Um vai ao encontro do outro, né? Celebrar quem você é. Celebrar quem você é, você vai valorizar aí os seus pontos fortes. O que você já tem de positivo, você vai celebrar, você vai se valorizar por ter esses pontos positivos. Reconhecer seus medos. Quais são os seus medos? Eu tenho medo disso, disso e disso. Reconhece. Para você enfrentá-los, existe a necessidade de você reconhecê-los. Se você não reconhece, você não enfrenta. E se você não enfrenta, você não vence. Reconhecer, enfrentar, vencer. Reconhecer o certo entre o certo e o errado e optar pelo certo. Reconhecer o certo entre o certo e o errado e optar pelo certo. Foi esse? Combater o preconceito. Ok? Agora, e esse ponto aqui, eu ia fazer aqui, todo mundo junto, só que eu não vou deixar para, não vou fazer junto, justamente para respeitar o livre-arbítrio aí. E aí, é claro que quem quiser fazer, faria agora, quem não quisesse fazer, não faria. Mas justamente para ter uma energia a mais sua em entrar no arquétipo, você vai, para finalizar o ritual, você vai queimar essa folha, você vai queimar essa folha escutando a música Sonha, de Luiz Miguel, certo? Botar a música e queimar a folha. E aí, queimando, você pode... o que restar ali, você pode tacar em qualquer lugar, não tem problema nenhum.
tá? E aí você e aí o ritual de entrada no arquétipo da ressurreição vai estar sacramentado. Certo? Todos entenderam? Música Sonha, de Luiz Miguel. Vou botar aqui, ó. E queimar a folha. Fazer isso hoje. Acabou a live, vai lá e faz. Não deixa pra amanhã, pra daqui a meia hora. Nada disso não. Todos conhecem a música Sonha, do Luiz Miguel? Não tem erro. Sonha, Luiz Miguel, só tem. Não vai ter erro, tá? Deixa eu achar aqui. Aqui. Dá pra escutar, ó. Só pra vocês saberem qual que é. Certo? Escutaram? Iniciozinho? Escutaram? Apareceu aí ou não? Captou? O microfone pegou? A música? O início? Não, gente? Não? Tá, calma aí. Ah, acho que não vai pegar, não. Pega, não. Não capta. Não capta o... Pera aí. Tá. Não vai pegar porque ele elimina ele elimina o ruído de fundo. Tá certo. Então, beleza. Vocês sabem qual que é a música. Sonha, Luiz Miguel só tem uma. É que eu botei a música aqui, só que o microfone ele não vai captar. Certo? Eu vou enviar para vocês aqui. Vou enviar no grupo agora, pronto. Tá? E aí, e com isso está sacramentado, finalizamos essa live de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça agora. Oi. Pode falar, querido. Ó, enviei aqui no grupo. Olha só, vamos lá. É, a folha, você botou aqui, botou lá, ser autêntico, ser verdadeiro, celebrar quem você é, reconhecer o aspecto, reconhecer o que é o certo, entre o certo e o errado, optar pelo certo, combater o preconceito. Bom, esse é o basicão. Aí você me deu até uma ideia agora. Se alguém quiser ir fazer uma especificação de cada um deles e botar atrás, ótimo, porque até então era só isso mesmo e queimar essa folha, tá? Foi Simone que perguntou, né? Pela voz de Simone. Foi? Tá. E até então era só isso e queimar, escutando a música. Mas se você quiser antes, né, especificar, celebrar quem você, especificar o que está dentro de cada um, de repente, pode também, né? Só fico com receio da pessoa nessa falar coisas que não tem a ver e acabar estragando aí. Mas acho que não. Se você sentiu que poderia escrever, pode escrever também. Sentiu essa. Se você tem bem claro ali, mas não que esses pontos vão ser únicos, vão ser esses e tal, porque o ser autêntico, ser verdadeiro, tá tudo é algo genérico e deixa em aberto. Você vai especificar, mas o especificar não significa que vai restringir a eles, certo? Tá bom? Maravilha? Mas alguém tem alguma dúvida? Ó, tá vendo? Uma dúvida importante. Mais alguém? Podemos finalizar então? Então, enfim, arquétipo da ressurreição sacramentado. Agora vamos entrar no arquétipo de Dionísio também. Aí vai ficar aí Dionísio com a ressurreição, mais aqueles símbolos que todos têm, mais, aquela imagem dos símbolos da prosperidade. Me mandou prosperidade para algumas pessoas vieram me relatar que tiveram um crescimento grande e tudo mais. Foi muito bom. E elas perceberam que foram
da data que colocaram aquele símbolo. Aquela imagem, aquele símbolo da prosperidade, a uva, orquídea e tal. E aí vamos fechar, né, os 3 arquétipos aí e vamos ficar aí, né, pelo menos 2 meses. Entrando a do Dionísio, pelo menos uns 2 meses. Beleza? Na próxima live, pode ser que seja o arquétipo, a ativação do arquétipo de Dionísio, ou vamos falar do pacto de destruição, e aí nós entramos em Dionísio logo após. Certo? O que vocês preferem? Vocês têm alguma opção? Só para eu saber só, não quer dizer que, mas o que vocês preferem? Próxima live, arquétipo. Entrar no arquétipo, vamos lá, a gente entra no arquétipo de Dionísio essa semana e no domingo ativamos. Ou próximo domingo ou próxima segunda, falamos sobre o pacto de destruição na live e aí depois botamos o arquétipo de Dionísio e ativamos aí na outra live. E aí? Só para eu saber aí a maioria. Oi? Dionísio? Quem foi que falou assim? Laura? Laura? Jasmine? Tá bom. Bom, então. Mas provavelmente seria Dionísio mesmo. Tá? Provavelmente vai ser Dionísio. Então agradeço a presença de todos. Forte abraço. E vou fechar aqui, mas continue aí. Continue. Vou finalizar a gravação. E avante. Obrigado aí pela presença de todos. Todos que assistiram aí a gravação. Curtam, comentem, compartilhem. E avante. Se tiverem gostado do vídeo.